O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Luiz, depois de um período de preparação do catecumenato, em que alguns adultos, alguns já receberam o batismo, também alguns não tinham o sacramento do matrimônio, eles receberam o sacramento e a igreja pede, a comunidade pede a confirmação através da crisma, e alguns também realizarão hoje pela primeira vez a sua primeira Eucaristia. Então nós vamos chamando os catecúmenos, e a gente vai tentar chamar por comunidade, e aí as pessoas que fazem parte daquela comunidade fiquem de pé para que Dom Luiz conheça ainda mais a nossa paróquia e as suas comunidades. Vamos começar pela ponta de lá, comunidade Santa Terezinha, Parque Vitória. Então nós temos Andresa de Oliveira Teixeira,
Cristiano Moraes Oliveira, Elbert da Cunha Cupertino, João Vitor Oliveira, Karina Fonseca Andrade. Então o pessoal da comunidade já está de pé. Se houver alguma falha aqui é porque eu estou com uma relação um pouco truncada aqui. Vamos agora para a comunidade do Divino. Adriana Siqueira Isabel de Aguiar, Ingrid Kelly Amaro, Marcília Luzia da Costa, Maria Guimarães Oliveira, Rosemary Rodrigues Laureano, Sueli de Carvalho Drummond Araújo. Agora nós vamos para a comunidade São Sebastião, um parque lá no bairro Palmeiras, onde Dom Luiz celebrou a festa de São Sebastião este ano. Anderson Virgílio, Gutenberg Pereira Costa, Leonardo Lima Donato, Thaís Vitória de Moraes Pereira, Tiago Santos de Moura, Wagner de Almeida Ribeiro. Agora, comunidade Nossa Senhora da Conceição, Alexandre dos Santos Medeiros, André Luiz Cândido Júnior, Betânia Carvalho Fonseca, Cláudia Moreira Carvalho, Cristiano Moraes Oliveira, não, isso eu já chamei, desculpa. Jovininho Marcelo, Maria Cecília Soares Otaviano, Mateus Otaviano da Cunha, Pedro Medeiros Neto, Rosa Maria Vitorino, Soeli Farias Silveira, comunidade Nossa Senhora Aparecida, Michele Siqueira Lourenço, me parece que faltou Gabriela Andrade de Souza. Desculpa, Gabriela. Faltou alguém que eu não chamei? Então, obrigado, Michele. São esses os irmãos e irmãs que nós pedimos então o sacramento do crisma e também vão fazer a sua primeira comunhão. Alguns deles vão fazer a primeira comunhão. Muito me alegro, então. Acho melhor baixar um pouquinho o som. Quem está controlando o som.
Muito me alegro poder hoje presidir essa Eucaristia, celebrar com vocês este momento especial de conclusão do período pascal deste ano e conferir o sacramento da Crisma a cada um de vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Depois dessa adequada preparação, acreditamos que vocês estejam maduros para dar este passo, recebendo o sacramento da Crisma, chamado sacramento da maturidade cristã. Os dons do Espírito Santo não é para enriquecimento pessoal, mas para melhor servir o reino. Nós somos ungidos para. Interessante quando Jesus abre o livro na sinagoga e diz: o Espírito Santo me ungiu para dar a boa nova aos pobres, anunciar a libertação aos cativos. Então é um movimento de sair de si em direção ao outro. Esse movimento que o Senhor nos apresenta na dinâmica de uma vida eclesial autêntica. Não guardamos para nós o que recebemos, colocamos à disposição. O mundo nos quer convencer que devemos reter, ter, possuir, nos apropriar. E Deus nos fala: liberte-se das amarras do ter, do poder, do apropriar-se. Doa-se, doar-se. É isso que nos apresenta o Senhor. O Espírito Santo nos convence deste caminho. O Espírito do mundo nos convence do utilitarismo, dos apegos, da possessividade. O Espírito do mundo, o Espírito Santo nos fala de oblação, doação, de deliberadamente na escolha nossa servir. O escravo é obrigado a servir. O cristão é livre para servir, como Jesus nos ensinou. Eu vim para servir, ele lava os pés dos apóstolos, mas não como escravo, mas como aquele que se dispõe a servir, se coloca à disposição. Todos nós batizados somos chamados a trilhar esse caminho. E como estamos então a celebrar esse domingo de Pentecostes, inclusive teremos um rito, uma cerimônia em que iremos apagar o círio pascal. O círio pascal não mais ficará do lado do ambão. Todo o período pascal foi assim. Ele vai, conforme a orientação, a organização aqui do pároco, próximo do batistério, no lugar reservado. O círio pascal, ao longo de todo esse período, é um sacramental. A vela acesa, abençoada na vigília pascal, simboliza Jesus, luz do mundo, ressuscitado. O que é o Espírito Santo para a igreja? Quando falamos de Pentecostes, as línguas de fogo que descem, simbolicamente quer dizer o fogo abrasador do amor de Deus, e a língua é a comunicação que dignifica, que agrega, que edifica. E aí nos faz logo, nos recorda Babel. Lembram do livro do Gênesis? Babel? Babel significa confusão. O que hoje, ainda hoje, temos como grande desafio na sociedade? A confusão. O que é certo? O que é verdade? O que vale a pena seguir? O mundo é uma confusão e estamos inseridos nessa realidade. A confusão ainda é muito mais forte em tempos de redes sociais, em que é mal utilizado, é mal instrumentalizado. As meias-verdades são piores que uma mentira, que a meia-verdade confunde. Tem elementos da verdade, mas contaminado. O diabo desde o início fez isso. Quando ele chega para Adão, para Eva e diz: é verdade, conhecereis o bem e o mal. Que mal há nisso? Qual o problema? E assim vai contaminando
causando confusão. Dentro da igreja existem muitas confusões, porque o espírito do mundo ainda está disseminado entre nós. Precisamos ser muito claros, uma perspectiva correta, justa do caminho de Deus, Jesus que é caminho, verdade e vida. Enquanto houver Babel em nosso coração, Pentecostes não acontece. Babel é a divisão, a discórdia, os medos, as possessividades, a dúvida, a desconfiança. Isso é Babel, que nos separa, nos divide. Pentecostes suscita obediência, confiança, entrega, coragem, intrepidez. O que significa então o Espírito Santo? Ele é doador do dom. Ele suscita coesão, unidade da igreja. A segunda leitura fala disso. Que os nossos pensamentos, pontos de vista, não se transformem em motivo de discórdia entre nós e divisão. Que não contamine a nossa fraternidade, o nosso compromisso comum de anunciar o reino de Deus, o Evangelho, a boa nova. E vamos sempre encontrar na igreja pontos de vista distintos, mas o essencial tem que prevalecer, tem que ser reforçado. O essencial de nossa fé, nossa doutrina, dos valores que temos, e aquilo que é a rica diversidade da igreja, vamos caminhando juntos nesse sentido. A sinodalidade na igreja é isso, caminhar. Solidariedade é uma unidade profunda, que é muito mais forte que a divergência de opinião. Tivemos a oportunidade de conversar, partilhar em grupo, e a fraternidade continua. Não vamos misturar ideias com pessoas. Somos irmãos. Tratemo-nos como, e não colocar armadilhas, obstáculos para o outro. O Espírito Santo suscita fraternidade. Ele é princípio de esperança para alimentar nossa missão. Se não acreditamos na palavra do Senhor, que a sua mensagem, no momento certo, sua promessa se realizará, a esperança perde sentido. E se não temos esperança, falta fé. Renovemos nossa esperança. É o Espírito Santo que suscita. Sem esperança, qual é o sentido da vida? No céu não precisaremos mais da esperança. Teremos a posse do que aguardamos. Nem a fé veremos o Senhor face a face, mas a caridade permanece, o amor que nos une. O Espírito Santo nos desinstala, sai dos nossos comodismos, das proteções que criamos. A partir do cenáculo, os discípulos apóstolos estavam ali quietinhos, recolhidos. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, saíram para comunicar o amor de Deus. E o amor de Deus é compreendido. Diz a leitura, que todos entendiam o que eles falavam, e tinham pessoas de várias partes do mundo, porque a linguagem do amor é universal. A confusão divide, a linguagem do Espírito do amor nos une. Então que possamos cultivar essa comunicação para o bem, não a comunicação que destrói, que divide, que confunde, mas para o bem. Eles saíram daquela redoma de proteção. A igreja tem que tomar cuidado para não, diante dos desafios do mundo, não criar uma redoma dos eleitos, entre aspas, mas ter a coragem de enfrentar os desafios, de agregar. Somos todos pecadores reconciliados. O medo pode nos levar a imaginar uma igreja limpa, de eleitos, fechada
num cenáculo. Nós não podemos ser uma igreja fechada, uma igreja aberta para acolher a todos e propor um caminho exigente, salvífico. Quem se afasta da igreja que assim o deseja, mas a partir do momento que você se dispõe a acolher a igreja, a mensagem de Jesus, o faça de verdade, com convicção. Estamos aqui para mudar, para transformar, não apontar os erros dos outros, mas olhar a nossa realidade frágil que precisa de mudança, pela ação do Espírito Santo. Nunca existirá uma igreja, como se podemos dizer, limpa, perfeita. É uma igreja de seres humanos, uma igreja que caminha para a perfeição, uma igreja que peregrina. Tem a igreja do céu, essa sim, purificada pelo sangue do Cordeiro, lavada, chamamos a igreja triunfante. Tem a igreja padecente, daqueles que se purificam a conclusão dessa realidade terrena. E tem a igreja peregrina, que somos nós. Essa é a igreja do joio e do trigo, mas que vai ter o momento certo de separar. E é o tempo da graça que Deus está nos concedendo. Queremos ser joio ou trigo? A escolha é nossa. O Espírito Santo é princípio de coesão. Um povo dividido é um povo frágil. A igreja, os cristãos divididos, é uma igreja que tende a falir. Trabalhemos pela unidade e não nos deixemos absorver pela mentalidade do mundo. O projeto é sempre de Deus e queremos nos identificar com este projeto, não com o do mundo, que aí a confusão acontece. Babel. Estamos nos identificando com que projeto? E aí quero recordar a sabedoria popular. Quando a gente costuma dizer, não tem como acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Não tem como conciliar. É a clareza da escolha, com desafios, lutas, momentos de queda, fragilidade, mas sempre reerguendo, porque a luz é de Deus que queremos seguir, não a obscuridade do pecado e do mal. O Espírito Santo é o defensor, é o Paráclito. O que significa Paráclito? Aquele que está ao lado. Isso remonta quando foi escrito o texto chamando o Espírito Paráclito, como era o costume judiciário da época. Numa assembleia, quando uma pessoa estava para ser condenada, se tivesse alguém, uma pessoa de credibilidade, honestidade, de boa reputação na assembleia, e se levantasse, mesmo que em silêncio, colocasse ao lado do que estava para ser sentenciado, a pessoa recebia um julgamento favorável, era liberto, por causa do testemunho daquele outro que estava ao lado dele. Esse é o Espírito Santo, que diante do Senhor não nos acusa, nos defende, não nos abandona. O diabo é o acusador. O Espírito Santo suscita em nós caminho de conversão, porque a inocência, a condição de sermos purificados do pecado, do mal, caminha por essa consciência do erro e da mudança. Então tenhamos a certeza que não estamos sozinhos. E caminhando assim, vamos junto com o Senhor, a graça do Espírito Santo, rumo à salvação, à vitória, à libertação. A igreja não está sozinha. A igreja é perseguida, a igreja enfrenta muitos desafios. Quando eu falo igreja, batizados. Mas não podemos esmorecer.
porque o Espírito Santo está no meio de nós. E os dons que vocês, crismandos e crismandas, vão receber é para que se convençam, que tenham essa convicção para testemunhar o amor de Deus e combater o bom combate da fé. Esperamos que vocês possam ser muito firmes e fiéis nesse compromisso e na igreja testemunhem o amor de Deus, não só aqui, mas lá fora, e perseverem nesse caminho. Amém.